Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos nos caminhos da Torá. Sharon, eu sou a Sharon e eu estou nos caminhos da Torá. E você está nos caminhos da Torá e também nos caminhos do treinamento de não fazermos Lashon Hará e fazermos Shemirat Lashon quando essa for realmente a alternativa correta, porque quando nós abrimos a nossa boca é mais fácil fazermos Lashon Hará do que não. Então, nós vamos abrir a nossa boca, nós vamos proferir palavras e seja lá o que for, quando nós tivermos quase que certeza, né, que isso não é Lashon Hará. Por que eu digo quase que certeza? Porque não é fácil, não é? Não é fácil. A gente precisa realmente estudar o que significa Lashon Hará e já sabemos que não é simplesmente falar mal do outro, é muito, muito mais do que isso. Então nós estamos hoje no dia 87 do nosso treinamento de não fazer Lashon Hará e fazer Shemirat Lashon, uma lição a cada dia do Hafetz Haim, o Rabino Israel Meir Kagan, porque ele era um Cohen. Esse dia 87 diz respeito ao 27 de Kislev, do primeiro ciclo, e 28 de Sivan, do segundo ciclo. Nós estamos na seção 2, que é da fala crítica construtiva, na parte 3, que diz respeito a questões de relacionamento. E tivemos bastante confusões aqui nesse momento, né? As questões de relacionamento, ele fala muito sobre os casamenteiros, né? Ou sobre aqueles que, ou sobre emprego também, ou negócios, aquele que faz, que induz, ou que levanta hipótese, ou que aconselha a existir um relacionamento ali entre duas pessoas, a existir aquela contratação, a existir aquela sociedade, por exemplo, né? Então teve bastante dúvidas ali dos casamenteiros, né? Obrigada pelos casamenteiros que fizeram perguntas, porque realmente nós temos que estudar com muito carinho, com muito quem quer, né? Fazer esse trabalho de juntar as pessoas, de unir as pessoas, que isso é uma mitzvah tão bonita, mas fazer isso de forma realmente judaica e idônea. E nós vemos por aí que está acontecendo meio que um nicho disso. Você entra na internet, tem aqui juntar como é que faz os casamentos aqui, como é que os casamentos funcionam, como é que faz para o casamento funcionar, como é que faz para o casamento continuar, como é que pode ser que para ter harmonia no casamento, como juntar as pessoas, o que é alma gêmea, será que eu vou encontrar minha alma gêmea, e ela existe, onde ela está, e eu quero encontrar ela. As pessoas acabam ficando muito iludidas e muito felizes, é óbvio, de ter essa oportunidade de alguém que ensine a fazer isso. Algumas coisas não são ensinadas exatamente por pessoas, nós podemos ter orientações, mas você precisa ter discernimento, né? Você precisa entender, a alma gêmea é um conceito muito importante do judaísmo, não vou entrar aqui nesse assunto, fiquem tranquilos, mas nós precisamos também entender que nessa parte esotérica do ensinamento, nem sempre, né? Vamos pensar no conceito de alma gêmea, nem sempre você vai encontrar a sua alma gêmea nesta vida, neste ciclo, e nem sempre quando você encontra a alma gêmea, isto é uma garantia absoluta de que vai dar certo, totalmente certo, porque nós não somos feitos apenas de desejos ou de boas intenções, nós somos feitos também, um produto do meio onde nós vivemos, das coisas que nós aprendemos, enfim. Não é tão simples como parece. Então vá com calma, muita calma nessa hora. Não se atire aos pés da vaca. Aos pés da vaca, como diz aqui no sul. Nós vamos começar lendo, então. Lá vou eu tirar o óculos e fazer a bênção da água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shakol nehya bedvaro. Como eu quero fazer a bênção sempre junto com vocês, eu chego nessa hora que eu estou sedenta, porque como eu não tomei água e aí eu quero fazer com vocês, eu não posso fazer a bênção se eu já tivesse tomado, né? Tomei há 5 minutos atrás, venho aqui e repito fazer a bênção só porque para vocês, porque fica, eu estou sabotando a bênção, não é mesmo? Então eu fico sedenta até arrumar todas as coisas aqui.
Vamos lá então, fornecendo informação. Vamos ler a máxima do dia 87 de não fazermos Lashon Hará, se Deus quiser, e fazermos Shmirat Lashon também, se Deus quiser e Ele quer. Nem sempre o silêncio é desejável. Agora é que são elas. Pergunto para vocês. Comecei falando aqui que a gente tem que ter cuidado com não falar. É claro, obviamente eu já conhecia a máxima. E vou ler a máxima novamente. A máxima é curta e grossa. A máxima é: nem sempre o silêncio é desejável. Então nós vamos entender o que ele quer dizer com isso. Fornecendo informação. Ao contrário do Shadchan, o Shadchan é quem eu estava falando antes, o casamenteiro. Ou do conselheiro, também falamos nos últimos vídeos. Uma terceira pessoa a quem se recorre com perguntas específicas sobre uma das partes não está oferecendo conselho. Novamente, uma terceira. Então tem o casamenteiro e tem o conselheiro que nós já falamos. Uma terceira pessoa a quem se recorre com perguntas específicas sobre uma das partes não está oferecendo conselho. Portanto, sua principal preocupação não é o pecado de enganar os outros. Sua principal responsabilidade é ser honesta e abster-se de falar o que pode constituir Lashon Hará, aquela terceira pessoa a qual você recorre e não te dá conselho nenhum. Ela não está encaixada lá nos outros, que conhecem alguma coisa daquela pessoa que você está perguntando, se omite de dizer, ou ela conhece aquela pessoa, mas sabe de coisas que talvez você não quisesse se relacionar, nem quisesse dar um emprego se soubesse, todas aquelas coisas. Esta aqui, ela se abstém de falar. Essa faz Shmirat Lashon antes, né? Por quê? Porque ela quer se abster de falar o que poderá constituir Lashon Hará, ela já está lá na frente. Quando lhe perguntam, esta terceira pessoa, se a outra parte tem algum defeito específico irrelevante, ela estará correta se disser a verdade, tá? Ela estará correta se disser a verdade. Esta terceira pessoa, você sabe alguma coisa relevante sobre fulano que eu quero dar um emprego? Sobre fulano que eu estou pretendendo conhecer para um futuro casamento, sei lá, você sabe, ela tem a obrigação de dizer a verdade. Por exemplo, se alguém é perguntado sobre o caráter da pessoa e tem certeza de que ela tem um gênio incontrolável, isso precisa ser dito. Letoelet, lembra letoelet? Para uma finalidade construtiva? Lembra que a gente precisa mudar o resultado ou beneficiar o resultado aqui neste caso? Então, letoelet é aquela finalidade construtiva, e nós estamos falando aqui da fala crítica construtiva, que aliás tudo que a gente deve falar deve ser construtivo, até mesmo quando nós vamos corrigir alguém, quando a pessoa errou, deve ser construtivo, não deve haver inveja ali, não deve haver vontade de expor a pessoa, e quem tem que trabalhar isso é a pessoa que falou, então nós não devemos expor, tudo deve ser com uma intenção construtiva, senão é Lashon Hará. Quando nós falamos de ciúme, de inveja, dessas coisas, sempre rola um Lashon Hará no meio, você vai querer depreciar, prejudicar, falar daquela pessoa. Bom, é lógico que as pré-condições para relatar essa informação são necessárias. Então, mesmo assim que você vai dizer, fulano tem este e aquele outro defeito, já está botando defeito na pessoa, né? Você tem aquela intenção mesmo de dizer, existem condições para dizer isso. E a gente percebeu aqui que em todo treinamento existem condições, né? Quando primeiro você fala para a pessoa, depois você fala para o rabino, ou para o líder da comunidade, ou para a professora, né? Quando você está reclamando ali na sala de aula, você vai passando de pessoa, você vai fazendo como se fosse uma hierarquia, até ver se consegue resolver isso, né? Então é lógico que as pré-condições para relatar essa informação são necessárias. Se ela é construtiva e se ela pode mudar o resultado, então ela é interessante de ser falada. Então nós precisamos
saber dos pré-requisitos, que é a informação em segunda mão não deve ser apresentada como tal. Exige-se um propósito construtivo e pode-se relatar somente aquilo que for exato e necessário. Quer dizer, aquela informação de segunda mão, quando nós estamos falando dessa terceira pessoa que não é o conselheiro e que não é o casamenteiro, essa terceira pessoa, ela não pode passar uma informação de segunda mão. Já estamos aqui no telefone sem fio, vai ter boi na linha, como a gente diz. Então, um pré-requisito é que não seja de segunda mão, porque ela não é nem o casamenteiro nem o conselheiro, né? Mas ela tem aquela obrigação de falar se souber, né? Se for requisitada, perguntada. Então, ela precisa saber por ela mesma e não de segunda mão. Se, no entanto, perguntam a uma pessoa coisas que a nível objetivo são irrelevantes, nível objetivo a gente tem que entender, né? Aquilo que assim não é relevante mesmo, não é? Mas aos olhos dessa parte são importantes, ela tende a enfrentar um dilema. Quer dizer, para você que é perguntado, que é a terceira pessoa, não é relevante, né? São fatos irrelevantes, objetivos, mas a outra parte ali, a parte que te perguntou, ou a outra mesmo, de quem se está perguntando, para ela é importante. Então aqui, essa terceira pessoa vai ter um dilema, né? Vai ter um dilema. Eu me encaixo aqui nessa terceira pessoa, porque eu não sou conselheira, não sou casamenteira, eu acho que isso é muito complicado. Ser um casamenteiro pode trazer muitos méritos negativos em vez de positivos se você não souber o que está fazendo. Embora todos estejam aplaudindo você, que como você está agindo muito bem, às vezes não é, né? Às vezes você não está cumprindo a lei como ou nem os objetivos de fazer aquela união, ou de conseguir aquele emprego, ou de incentivar aquela sociedade. Então, eu prefiro não ser nem casamenteira nem conselheira, eu sou a terceira pessoa aqui. Então, lá vem o dilema, né? Objetivamente, para mim você pergunta uma coisa, objetivamente para mim isso é irrelevante, mas para você pode não ser. Então, eu tenho um dilema aqui. De fato, fornecer a informação é ajudar na abrogação injustificada de um shidur, né, aquele que vai ser o compromisso depois, né, de juntar as pessoas, potencialmente bem-sucedido. Por outro lado, não temos o direito de enganar a parte interessada com informação falsa e decidir o seu futuro sem o seu conhecimento. O Hafetz Haim sugere que nesses casos nos abstenhamos dizendo eu não sei. Em um momento que não faço ideia qual aqui no canal, e não foi só em um vídeo, eu comentei com vocês, fui corrigida por isso, mas continuo pensando como pensava antes. A pessoa que me corrigiu não me convenceu. Uma das frases mais libertadoras que existe é eu não sei. Eu continuo pensando assim, porque quando você diz eu não sei, você abre portas para outra pessoa dizer o que ela pensa, o que ela sabe, te ensinar, você abre portas para aprender. Então, quando você diz não sei, é melhor até do que errei, é não sei. Aquela pessoa que vai te ensinar, você que vai aprender, isso fica não só humanizado, mas há uma liberdade aqui, você não é responsável por essa pergunta que te fizeram, às vezes sobre uma saia justa que nos colocaram como Bnei Noach, às vezes com uma pressão, a pessoa pensa que você sabe bastante, ou a pessoa, nesses assuntos aqui que eu falo, de casamento, de emprego ou de sociedade, você simplesmente diz, não sei sobre isso, eu não sei, isto é libertador demais, então, não sei sobre aquela pessoa, então, não sei o suficiente, então ele diz, abstenha-se de falar e simplesmente diga, não sei. Mais tarde aqui ele vai explicar, veremos porque isso não constitui falsidade. Ele está já jogando lá para frente que nós vamos aprender isso. Por quê? Porque eu já digo de antemão aqui que parece que é uma falsidade. Você sabe algumas coisas, mas preferiu dizer não sei. Então eu vou voltar aqui em cima e vou explicar o porquê.
Se, no entanto, perguntam a uma pessoa coisas que de nível objetivo são relevantes para aquela que foi perguntada, mas aos olhos dessa parte são importantes, ela tende a enfrentar um dilema. De fato, fornecer a informação é ajudar na abrogação injustificada de um shidur, né? Potencialmente bem-sucedido. Por outro lado, não temos o direito de enganar a parte interessada com informação falsa. Por isso ele fala da falsidade. E decidir o seu futuro, então ele vai dizer, diga não sei. E mais tarde ele vai ensinar por que isso não significa falsidade. Tem uma continuação na página 359, nós vamos ler, onde diz: portanto, resumindo-se, por exemplo, um jovem qualificado insistir no fato que a futura esposa deve ser 4 anos mais nova que ele. Olha aquelas a pessoa, em vez de querer saber se o outro é honesto, é kasher, né, é recatado, é inteligente, é trabalhador, não, ele quer que assim, ó, vamos lá de novo aqui, ó. Por exemplo, um jovem qualificado, se esse jovem qualificado insistir no fato que a futura esposa deve ser 4 anos mais nova que ele, e bem objetivo, né, 4 anos mais nova, nunca ter sido reprovada no exame da escola primária, olha outro requisito, ou cumprir alguma outra exigência aparentemente irrelevante, quem for consultado acerca desses assuntos deverá dizer simplesmente eu não sei. Esse fica notório aqui, né? Eu não sei. Não sei se a pessoa tem 4 anos a menos. Eu não sei se ela nunca foi reprovada na escola primária, em exame primário, porque, por favor, não é mesmo? Essas são coisas objetivas irrelevantes, mas são relevantes para a parte que pergunta. Então você responde, não sei. No entanto, um shadchan, o casamenteiro, não pode sugerir alguém que não cumpra essas condições sem antes consultar o Rav, tá? Então, olha, novamente, então o casamenteiro não pode sugerir alguém que não cumpra essas condições, né? Essas condições que o rapaz deu, né? De não ter rodado nunca, de ano, ou exame primário, de ter 4 anos a menos. Não pode sugerir alguém que não cumpra essas condições sem antes falar com o Rav. Se você quer saber sobre essa parte de falar com o Rav, né? No dia 79 e no dia 80, o Rav Israel traz sobre esse assunto, né? Quando a gente tem que perguntar para o Rav. Um Rav de confiança idôneo. E de preferência aquele que você não caia no pecado de idolatrar, que não pode idolatrar rabino. Sabem disso, né? Bnei Noach, do meu coração. O estudo das leis. Então, nós estamos aqui no Sefer Shmirat HaLashon. Há outro significado para a descrição da arte do silêncio como um ofício. A arte do silêncio como um ofício. Aquele que tenta tornar-se um artesão deve estudar e treinar até dominar as habilidades de uma determinada profissão, não é mesmo? Não há outra forma de tornar-se um verdadeiro perito no ofício, né? Você deve trabalhar sobre aquilo, por isso nós estudamos, fazemos cursos, vamos para a faculdade e tudo mais, para aprender muito bem aquele ofício determinado. Em relação à fala, poderíamos pensar, por que preciso estudar as leis de Shmirat HaLashon em todos os seus mínimos detalhes? Por quê que eu preciso estudar as leis de Shmirat HaLashon? A gente sabe por quê, né? Eu acho que a gente já sabe. Porque dá ruim, gente. Dá ruim. Quando a gente não treina, quando a gente não aprende Shmirat HaLashon. Vou simplesmente treinar para evitar conversas. Dessa forma, tenho certeza de que não pecarei. Quer dizer, você se abstém de falar para não dar ruim. É o contrário. Em vez de você aprender aquilo que deve ser falado, o momento que não deve ser falado, o que deve ser falado, para quem deve ser falado e tudo mais, você simplesmente aprende a arte, o ofício de Shmirat HaLashon para não entrar em conversas e evitar de pecar, né? Evitar de pecar.
De fato, não, onde é que eu tô? Agora me perdi aqui. Para evitar de pecar. Isso é um erro, pois nem sempre o silêncio é desejável. De fato, há casos nos quais a Allahá exige que relatemos informações negativas acerca de um certo indivíduo. Lembra quando você sabe de alguma coisa sobre um perverso, sobre um bandido, sobre um acontecimento, sobre um roubo, sobre um furto, sobre realmente o mau caratismo, sei lá, daquela pessoa ou qual outra vai negociar, sei lá, é uma obrigação aqui, falar. Então nós precisamos não simplesmente tirar né, o nosso cavalo da reta, nós precisamos entender isso muito bem. Não é bonitinho quando você simplesmente não fala, eu não vou falar porque aí eu evito de pecar, porque isto é egoísmo, isto não é altruísmo. Se você não está ajudando o outro, não está se ajudando, não está ajudando o entorno, você está se abstendo para não errar, né? E errar é humano, não é? Ou para não pecar. Para não pecar, você deve aprender qual é o momento de corrigir o outro ou não. Você deve aprender a se calar antes de pedir que o outro seja uma pessoa que se cale. Nós vemos isso cotidianamente. A pessoa dar o seu, não é o seu pitaco, mas assim, falar para outra, você deve aprender isso, aquilo, aquele outro. E às vezes a pessoa está expondo a outra em lugares, em coisas, enfim, está tentando ensinar o outro uma coisa que ela mesma está precisando aprender, está precisando treinar. Então, Shimirat Lashon é quando você faz unicamente, você deixa de falar, pro seu próprio benefício de não pecar, né? De não pecar, não vamos esquecer aqueles olhos metafóricos de Hashem. Ele está vendo, você está sendo egoísta, você está se abstendo para não pecar. Então, o que você deve fazer? Estudar e treinar o que realmente significa Lashon Hara e o que significa Shimirat Lashon. Para daí sim você poder se abster de falar quando realmente é importante, né? Letoyelet, quando você é construtivo, e quando Lashon Hara também pode ser construtivo e não caracterizar Lashon Hara. Então você precisa aprender. Em vez de ficar corrigindo os outros, precisa aprender. De fato, há casos de forma que tenha certeza que não é. Tá, eu vou ler essa frase de novo. Isso é um erro, pois nem sempre o silêncio é desejável. De fato, é a máxima, né? De fato, há casos nos quais a Allahá exige que relatemos informações negativas acerca de um certo indivíduo. Portanto, precisamos estudar e conhecer bem as leis da fala e seus mínimos detalhes para dominar realmente a arte do silêncio. Então, para dominar a arte do silêncio, não basta você chegar por outro e dizer: acho que você deveria falar um pouco menos, saber exatamente, perceber a responsabilidade que você tem quando fala. Então, neste momento, você deve aprender e treinar a arte, o ofício de Shimirat Lashon, antes de chamar a atenção de alguém, antes de se abster, num caso aqui do Shidur, de se abster de falar algo que era importante naquele momento que vai ter ou não um relacionamento, naquele momento do emprego ou das negociações, das associações, das sociedades, né? Os sábios foram muito exigentes quando afirmaram 2 pontos. Qual ofício o homem deve exercer neste mundo? Por que poderíamos pensar equivocadamente? Durante muitos anos tentei ser cuidadoso e evitar as palavras proibidas. Agora tenho mais experiência nesta arte do que um verdadeiro artesão no seu ofício. Agora, Shimirat Lashon é algo natural para mim. Já não preciso me policiar para impedir esta falsa noção. Os sábios dizem: qual ofício o homem deve exercer neste mundo? Indicando que em todos os dias do homem, neste mundo, ele deve ficar alerta para as armadilhas da maledicência. Se vocês estão acompanhando os dias, agora, se eu não me engano, não sei aqui onde que foi, se foi no 86 ou no 85, então eu vou dizer aqui qual é a resposta. Qual ofício o homem deve exercer neste mundo? Ele deve se fingir de mudo, se fazer de mudo. Esse é um ofício
que o homem deve exercer nesse mundo. Significa que você não vai falar nunca, não, que você vai estudar e treinar. E treinar. Quando nós temos muito boas intenções, mas nós trabalhamos o não fazer Lashon Hará, trabalhamos fazer Shemirat Lashon, aqui vamos colocar sempre esses 3 âmbitos, do Shidur, do emprego mesmo e daquela sociedade, as perguntas que te trazem. Aqui você é uma terceira pessoa, não é o conselheiro, não é o casamenteiro. Nós precisamos e urgentemente aprender que não existe isso de eu estou expert nisso aqui, eu sei muito bem, eu detecto ali, eu sei, eu já entendi tudo, eu não preciso mais me policiar. O treinamento de não fazer Lashon Hará de 178 dias, ele fecha exatamente o começo, né, as 2 datas do primeiro ciclo, segundo ciclo, né, um de Tishrei, um de Nissan, sem cessar. Significa que quando nós terminarmos os 178 dias, nós devemos começar novamente no 1. Às vezes fica cansativo, repetitivo, não desista. Eu digo não desista, porque algumas coisas nesse meio tempo, eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês aprenderam, se vocês estão entendendo, se vocês compraram o livro, se os vídeos ajudam com que vocês entendam o livro, porque nós precisamos às vezes de ajuda, né? Eu preciso da ajuda de alguém, você precisa da ajuda de alguém, e nós vamos nos entendendo. Então, se você comprou o livro, se os vídeos são importantes para esse acompanhamento no livro. Quando eu vim estudando Shemirat Lashon, não foi exatamente agora que eu comecei, foi um pouco antes, né? De começar, seja o canal, sejam os vídeos. Eu fui percebendo que quando você vai aprendendo, treinando e quer passar isso para as pessoas que não estudaram o que você estudou, que não leram, por exemplo, um livro do Hafetz Haim, esse aqui mesmo, vamos dar ele como exemplo, mas que já se julgam, né? Já se julgam que estão entendendo, que sabem, que falam só quando é realmente importante, que é necessário. O que eu percebi foi que quando você convive com pessoas assim, essas pessoas acabam sim te expondo em algumas situações, ou acabam te dando lições, pedindo para que, fazendo com que você entenda que você deve fazer Shemirat Lashon, e você, quando já estudou o assunto, percebe que quem está precisando aprender e treinar Shemirat Lashon é esta pessoa. Então, não fazer Lashon Hará significa muita coisa, muita coisa. Quando você disser aquilo que você pensa sobre o Shidur, sobre a pessoa, sobre qualquer coisa, você disser e corrigir esta pessoa sobre um Shemirat Lashon, sobre alguma coisa que ela tenha ou falhado ou não tenha dito por completo, quando você está estudando Shemirat Lashon, você percebe que ela é que precisa treinar isso. Então, nós temos aqui mais um dilema, porque, como nós sabemos, que quem está precisando fazer Shemirat Lashon e não expor você é esta pessoa, como alguém que está aprendendo, que já aprendeu, você precisa realmente fazer Shemirat Lashon, largar nas mãos de Deus e com o tempo a pessoa vai compreendendo. Então, quando nós estamos nós estamos nos relacionando, quando nós somos conselheiros, casamenteiros ou a terceira pessoa que é chamada, nós precisamos saber que momento aquilo que é objetivamente irrelevante para nós pode não ser para outra parte. E que momentos nós devemos realmente, qual é o ofício que nós temos aqui neste mundo, que é nos fazermos de mudo. E quando nós acharmos que é importante que nós falemos, mas unicamente para nós mesmos aquilo, mostrar alguma coisa de nós, isto é egoísmo, não é altruísmo. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte, porque ela é realmente muito importante. Eu quero ler este último parágrafo, nós encerramos este ensinamento do Hafetz Haim, e eu realmente espero que vocês comentem aqui embaixo como é que vocês estão fazendo com as pessoas em volta,
como é que vem as perguntas? Você é um casamenteiro? Você é uma conselheira, um conselheiro? Você é a terceira pessoa? Ou você não é nenhum desses, mas mesmo aqui nas questões de relacionamento você está aprendendo muito com o Hafetz Haim. Não esqueçam que ele dedicou sua vida toda, todinha, para isso. Não esqueçam que as pessoas podem errar, se equivocar e que o Shmirat Lashon, para corrigir alguém, ele tem também regras. Você deve corrigir quando vê alguém que está agindo de maneira errada. Deve corrigir. Mas você não pode, dentro dos ensinamentos de não fazer Lashon Hara, expor esta pessoa, simplesmente para se engrandecer. Bem complicado, né? Parece bem simples. Mas a pessoa sabe que acha que sabe tudo, né? Os sábios criam as intimidades e acabam falando coisas que não devem. Os sábios foram muito exigentes quando afirmaram qual ofício o homem deve exercer nesse mundo. Porque poderíamos pensar equivocadamente. Eu estou repetindo o que eu li antes, tá? Durante muitos anos tentei ser cuidadoso e evitar as palavras proibidas. Agora tenho mais experiência nesta arte do que um verdadeiro artesão no seu ofício. Agora, Shmirat Lashon é algo natural para mim. Já não preciso me policiar. Para impedir esta falsa noção, os sábios dizem: qual ofício o homem deve exercer neste mundo? Ele deve exercer o ofício de se fazer de mudo, às vezes. Principalmente com essas pessoas que não fazem isso e que acham que estão fazendo isso, que estão sendo mudas, indicando que em todos os dias do homem neste mundo ele deve ficar alerta para as armadilhas da maledicência. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, me serviu muito esse dia de hoje, com coisas muito práticas e concretas que acontecem na vida da gente, no nosso dia a dia, me caiu como uma luva. Então, comentem aí embaixo se os vídeos têm ajudado vocês, se vocês compraram ou não o livro, não precisa comprar, mas se compraram, e se os vídeos ajudam no entendimento do próprio livro. Porque o objetivo aqui é que nós troquemos ideia, vocês no comentários, eu aqui falando, que nós aprendamos juntos, né? E sempre é muito importante que nós tenhamos um sábio ali como o nosso exemplo, o nosso modelo. E nada, ninguém melhor que o Hafetz Haim, o Rabino Israel Meir Kagan, para explicar sobre essas coisas. Então, comente aí embaixo o que está sendo para você. Eu vou ler hoje, vou beber uma água primeiro. Eu vou ler hoje o Salmo 11. Sabe quando você vai dormir com uma música na cabeça e acorda com a música na cabeça? Pois é, Yosef Carduner, fui dormir com ela na cabeça e acordei com ela na cabeça. Ai, eu gosto muito dessa música. Então o Salmo 11, para nós terminarmos com esta Lashon Hara aqui, que não é Lashon Hara, para nós terminarmos e nós treinarmos aqui o resto do dia o nosso grande ofício nesse mundo, que é nos fingirmos de mudo. E isto é para você também, que manda os outros se fingirem de mudo, mas não faz o mesmo e expõe as pessoas. Muito cuidado. Cuidado no juntar pessoas. Uma mitzvah tão positiva pode ficar negativa para você e prejudicar as pessoas. Aquele emprego que você acha que está ajudando e não falar, deveria ter falado para a pessoa. Aquilo que você pensa que é irrelevante, objetivamente talvez não seja para outra parte. E aquelas sociedades, associações que você incentiva ou se omite e vê que, deu ruim, a pessoa não é boa para a sociedade. Então, para esta sociedade, entenderam, né? Empresa, essas coisas. Então, vocês entenderam, nós temos que saber realmente que hora é hora de abster, de falar. Como era a máxima aqui, né? Máxima, nem sempre o silêncio é desejável. Às vezes é. Ao mestre do canto, um salmo de David. No eterno eu me refugio, como me poderão dizer? Foge para a montanha como um pássaro perseguido? Vede que os ímpios vergam seus arcos e posicionam suas setas para das sombras dispará-las contra os íntegros. Quando destruídos são seus alicerces,
O que poderia o justo fazer? O Eterno de seu sagrado templo, de seu trono celeste, perscruta e seus olhos veem. Seu mirar analisa os homens. O Eterno protege o justo, mas o malvado e o injusto ele rejeita. Sobre os perversos fará chover fogo e enxofre. Uma incandescente rajada será sua porção. Pois justo é o Eterno que ama a retidão, e os puros contemplarão sua face. Vocês podem dizer amém, amém, quando nós concordamos. E eu vou pedir uma coisa para você. Chegou até o fim do vídeo, espero que tenha chegado. Então coloca aqui embaixo qual é o nosso slogan desse estudo aqui. Nosso mesmo aqui, do canal e da playlist e dos ensinamentos do Hafetz Haim. O que é que nós precisamos aprender aqui? Sobre a fala que sai e como ela volta. A palavra falada é uma flecha bumerangue. Então coloca aqui embaixo, hashtag flecha bumerangue. Até uma próxima vez e de bico fechado. Sharon de bico fechado hoje para não arranjar problemas e aprender e não ser hipócrita na hora de passar adiante esse ensinamento. Um beijo a todos, até mais.